Boa noite a todos. Como Pedro disse logo de início, nós trataremos hoje, seguindo o nosso estudo, do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, mais especificamente dos itens 1 a 4, que tratam da piedade filial. Se vocês buscarem na memória, vão se lembrar que esse método de estudo que estamos seguindo aqui se iniciou em dezembro, com o primeiro tópico do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tratava de Moisés e dos 10 mandamentos. Dentre aqueles 10 mandamentos que nós estudamos, nós podemos talvez destacar 2 grupos principais. Um primeiro grupo, onde podemos colocar as leis que dizem respeito à relação entre o homem e Deus, e um segundo grupo, que trata das relações interpessoais. Este primeiro grupo, da relação entre homem e Deus, nos falava da unicidade, da soberania de Deus, da importância de não cultuar ídolos em substituição ao culto de Deus, de não usarmos o nome de Deus em vão, e da importância de dedicarmos um dia da semana, pelo menos, à oração, à meditação, ao contato direto entre nós e o nosso Criador. Já os do segundo grupo nos recomendavam bem precisamente não cobiçar, não prestar falso testemunho, não furtar, não cometer adultério, não matar. Mas antes de todos esses, estava enunciado aquele que dizia: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este mandamento divino, recebido há mais de 3.000 anos, nos dão uma ideia de há quanto tempo faz que as relações familiares existem. E, na verdade, elas existem há muito mais tempo do que esse mandamento surgiu. Aqui, a lei divina justifica a ordem de honrar a pai e mãe, fazendo algo como uma promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esta terra prometida é algo que nós devemos nos questionar do que se trata. Porque é uma promessa bastante curiosa, quando paramos para pensar em que promessa é essa que Deus faz aos hebreus. Os hebreus têm como patriarca o homem que lhes deu origem, Abraão. E Abraão foi o primeiro a ouvir de Deus que uma terra lhe seria dada, onde os seus descendentes, o seu povo, poderia viver. Mas este mandamento foi recebido por Moisés muito tempo depois. Para termos uma ideia, Moisés era bisneto de Levi, que era bisneto de Abraão. E, embora o próprio Abraão tivesse vivido algum tempo ali com seus descendentes naquela terra chamada Canaã, os hebreus já estavam há muitos séculos afastados de lá, porque os próprios descendentes de Abraão tiveram que sair de lá em busca de comida e acabaram encontrando a escravidão no Egito. Moisés, portanto, ele era da 6ª geração depois de Abraão. E já fazia 4 séculos que os hebreus eram escravos dos egípcios. E quando Moisés os retirou daquela escravidão, aquele povo peregrinava meio que sem direção. Aquela peregrinação não acabava nunca. E Deus voltou a fazer a promessa de uma terra para eles. Mas aquelas pessoas só conheciam essa terra por meio do registro da promessa feita a Abraão na sua tradição. Diversas gerações nasceram, cresceram e morreram sem nunca terem visto essa terra, sem nunca terem pisado nela. Assim sendo, para eles, a promessa dessa terra era uma esperança de dias melhores, de uma vida mais tranquila, de menos sofrimento, um pouco melhor do que aquela escravidão. Mas para isso, para que eles a tivessem de forma permanente, era preciso que honrassem a pai e mãe. É curiosa essa promessa vinda da parte do Criador, que é o ser supremo e puramente imaterial, porque nós sabemos que a terra material não podemos conservar depois da morte.
Mas é importante, sempre que falamos do povo hebreu, a época de Moisés, e Kardec nos lembra disso diversas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, termos em conta que eles não tinham um conhecimento muito desenvolvido da vida espiritual. Eles entendiam aquilo que era mais palpável, que estava mais facilmente ao alcance deles. E, de toda forma, eles viviam naquele deserto, sofrendo, passando fome, caminhando, mudando de lá para cá, e pouca coisa de puramente espiritual talvez conseguisse atrair a atenção deles. Eles precisavam ter uma garantia de que encontrariam um repouso no final das contas. Então, essa palavra divina contida neste mandamento veio de encontro às aspirações daquele povo, de forma que eles ficassem mais impressionados, mais profundamente tocados pela importância de honrar pai e mãe. Essa foi a maneira que Deus encontrou de marcá-los a respeito desse ensinamento. Mas apesar dessa compreensão material deste ensinamento, está escrito aí em algum lugar que essa terra que Deus promete é um pedaço de chão que se encontra aqui no nosso planeta Terra? Ou seria isso uma metáfora? Então, que lugar seria esse? Jesus veio à Terra mais ou menos 1.300 anos depois de Moisés. E como ele mesmo disse, veio cumprir as leis e os profetas, e não para destruí-los. Mas Jesus fez isso dando exemplos diferentes, dando um sentido mais espiritual, falando que o seu reino não era desse mundo, dizendo que há muitas moradas na casa do Pai e demonstrando que a verdadeira vida é a vida eterna do Espírito imortal. Foi nesse contexto desses ensinamentos de Jesus que um jovem muito rico se interessou pelo que o mestre tinha a dizer. E se aproximou de Jesus, bem vestido, com tecidos caríssimos, ornado de joias muito caras, para perguntar a Jesus como é que ele poderia herdar a vida eterna de que o mestre tanto falava. O seu interesse demonstra que aquele rapaz já tinha alcançado uma compreensão menos material da vida. Ele entendia de forma mais espiritual os mandamentos e os ensinamentos que lhes eram transmitidos. Então Jesus lhe respondeu o seguinte, para que ele herdasse a vida eterna. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Em outras palavras, para herdarmos a vida eterna em condição de equilíbrio espiritual, é preciso não fazer mal nenhum a ninguém, não desejar mal a ninguém. É preciso respeitar, é preciso amar a todas as pessoas, dentre as quais se encontram, com destaque especial, nosso pai e nossa mãe. São eles que devem ser honrados acima de todos, como nos diz claramente esse mandamento divino dedicado a eles. Segundo o entendimento mais comum, honrar pai e mãe é obedecê-los, respeitá-los, tratá-los com um pouco de consideração. São coisas que parecem simples, principalmente quando nós vivemos sob o mesmo teto e somos crianças ou adolescentes, quando dependemos deles. Mas honrar pai e mãe vai muito além disso. O dever de honrá-los é uma derivação, um resultado direto da lei de amor ao próximo, da lei de amor e caridade pregada por Jesus. Pois quem não consegue respeitar e amar um próximo comum, como é que poderá amar e respeitar seus próprios pais? Por isso, Allan Kardec afirma o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui não está funcionando.
O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe, mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Portanto, se na condição de cristãos que somos, ou que desejamos ser, é preciso que sejamos caridosos para com o próximo. E acima de tudo, e em especial para com os nossos pais. Mas por que razão os nossos pais têm este privilégio, ou esta preponderância? Nós temos algumas boas razões para isso. E basta que pensemos no decorrer da nossa vida. Em primeiro lugar, nós herdamos a vida deles. Sem eles, sem que eles tivessem nos aceitado, não teríamos tido esta oportunidade de estarmos aqui encarnados. Mas não é só isso. Além disso, quando nós nascemos, nós éramos fracos, frágeis, 100% dependentes. E lá estavam eles ao nosso lado, pacientes e carinhosos. Nós sentíamos fome nos momentos mais inadequados ou incomuns. E eles acordavam de madrugada, abdicavam do sono bem dormido para nos alimentarem. Se nós sentíamos frio ou calor, apenas podíamos chorar. Eles levantavam e tratavam de nos acomodar com maior conforto. Quando sujávamos a fralda, nós não entendíamos muito bem o que acontecia, mas o incômodo também nos fazia chorar, e eles vinham imediatamente, nos limpavam e nos trocavam. Quando nós ficávamos doentes, ficávamos mais manhosos, mais difíceis, eles faziam vigília ao nosso lado, perdendo noites de sono, buscando o nosso bem-estar antes do deles. Quando nós começamos a engatinhar, eles viviam atrás de nós para que nós não nos metêssemos em risco. E quando começamos a andar, nos deram as mãos, diminuíram seu próprio passo para nos ajudarem nessa conquista tão importante para uma criança pequenina. Tanto tempo, tanta dedicação, tanto devotamento, dos quais nós não conseguimos nem mesmo nos lembrar, porque éramos pequenos demais. Depois, crescemos um pouquinho e veio a hora de ir para a escola. Se para alguns isso era uma coisa ótima, uma ideia muito boa, para outros causava medo, porque era o desconhecido. Ir para um lugar novo, cheio de outras crianças, para ser cuidado por uma pessoa desconhecida, a professora. Eu mesmo, no princípio, me lembro que eu não conseguia ficar sozinho na escola. Eu precisava que alguém ficasse ali pelo menos nos primeiros 10 minutos até que eu me esquecesse o que eu estava fazendo e me distraísse com os outros. Então os pais estavam ali naquele momento para nos darem coragem. E junto com a escola vieram aqueles primeiros amiguinhos, os grupinhos que a gente forma, e com eles as brincadeiras, e com as brincadeiras os pequenos acidentes. As pernas quebradas, os braços quebrados, e eles indo correndo para o hospital nos levarem para que a gente fosse tratado. Os cortes, os ralados nos pés e o curativo que eles faziam seguido de um afago que muitas vezes tinha um efeito mais profundo do que o analgésico da farmácia. Também junto com a escola vieram as primeiras obrigações, as primeiras muito simples e depois mais complexas, as tarefas de casa, os trabalhos em grupo, as provas, e nos momentos em que nós não sabíamos o que fazer, lá estavam eles,
parando de fazer o que faziam para nos ajudarem a entender qual era a nossa obrigação, o nosso dever naquele momento. E à medida que nós fomos crescendo mais, os desafios novos da vida foram surgindo. E chegando à adolescência, veio a insegurança maior. E cada vez que isso acontecia, lá estavam eles, do nosso lado, trazendo um conselho ou nos consolando. À medida que a gente foi crescendo durante essa adolescência, por diversas vezes nós demos mais atenção à companhia dos amigos e procuramos evitar seguir os conselhos dos pais. Mas hoje, na idade adulta, talvez a gente tenha que reconhecer que esses amigos vieram, marcaram um período e passaram, pelo menos a maioria deles. E os pais, até hoje, estão aqui ao nosso lado, nos apoiando em qualquer necessidade. E ali estavam eles nos primeiros desenganos da vida, nas primeiras frustrações, vindo nos consolar e nos dizer que o tempo tudo cura. Não entendemos naquele momento, mas talvez agora tenhamos compreendido que eles realmente tinham razão quando diziam que não deveríamos ser tão imediatistas. E chegou um dia que tivemos que deixar a casa deles, que era a nossa casa. E independentemente se fizemos mais uma vez isso de peito aberto ou com medo, certamente eles estavam nos apoiando como um porto seguro, para que nós soubéssemos que se tudo desse errado, nós tínhamos para onde voltar. Portanto, desde o ventre de nossas mães até atingirmos a nossa independência e mesmo depois dela, eles sempre pensaram no nosso bem, sempre estiveram ao nosso lado. Dedicação sem tamanho, pelo nosso bem-estar, pela nossa educação e pela nossa saúde. Nos tratamentos médicos, tudo com muito afeto, com muito carinho e com muitos recursos financeiros investidos, recursos esses ganhos muitas vezes com muita dificuldade e com muito suor. Tudo isso feito gratuitamente, sem nenhuma cobrança e complementados pelo amor, pela afetividade. Assim, o mínimo que nós devemos ofertar aos nossos pais é um pouquinho de reconhecimento e de gratidão pelo que fizeram por nós. Porque sem eles, provavelmente nós não estaríamos aqui. Considerarmos-nos livres dos nossos pais quando atingimos a idade adulta, ou desconsiderá-los depois disso, depois que nos tornamos independentes, é um erro e uma tremenda ingratidão que pode ser nociva a nós mesmos se considerarmos a lei de causa e efeito, como nos diz Allan Kardec. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Se hoje nós somos ingratos para com os nossos pais, se não os respeitamos, não temos consideração por eles, qual é o exemplo que daremos, ou que estamos já dando neste momento, aos nossos próprios filhos? O que eles aprenderão conosco? Como aprenderão a tratar os seus pais, nós, quando eles atingirem a idade adulta? Se não será com a ingratidão e com o desrespeito. E assim sendo, o que nós poderemos esperar para o nosso futuro, para a nossa velhice? Por muitos anos nós fomos fracos. Nós necessitamos de ajuda, fomos dependentes, inseguros, e os nossos pais fizeram o melhor que estavam ao alcance deles. Não sabíamos nos alimentar, como disse, e eles nos alimentavam. Não sabíamos caminhar e eles nos carregavam. Não sabíamos resolver os pequenos problemas e eles nos traziam uma sugestão para que encontrássemos as soluções. Nós tivemos medo, eles nos deram coragem. Nos sentimos inseguros e eles nos deram apoio e segurança. Adoecemos diversas vezes e eles fizeram de tudo pela nossa saúde, de graça, por amor. Depois que nós nos tornamos adultos, independentes deles,
por amor ainda, eles diversas vezes quiseram nos aconselhar. E diversas vezes nós viramos as costas para eles. Ou nós os tratamos com rispidez, com desrespeito, como se de uma hora para outra toda a sabedoria deles não tivesse mais nenhum valor. E na verdade, tudo o que eles precisavam nesse momento era de um pouco de confiança, um pouco de atenção e um pouquinho de amor da nossa parte, como eles sempre nos trataram. Hoje que nós somos adultos, na nossa maioria aqui, e eles vão envelhecendo, são eles que muitas vezes têm necessidade de alguma ajuda. Eles vão ter fraquezas físicas, ou fraquezas da mente, perda de memória, algumas coisas assim, vão se sentir inseguros por isso, vão ter medo. Eles passarão a depender de auxílio. Essa perda da força causa insegurança. E talvez eles passem a caminhar, num dado momento, com dificuldade. E precisem de alguém para lhes dar o braço, como eles fizeram conosco. Talvez eles não possam nem mesmo caminhar por si sós e precisem de alguém para transportá-los, como eles fizeram conosco durante tantos anos. Talvez eles se tornem incapazes de se alimentarem sozinhos ou de se limparem sozinhos e precisem de ajuda para fazer isso, como eles fizeram por nós durante tantos anos. Talvez eles adoeçam e precisem de alguém para cuidar da sua saúde, para estar do lado deles, como eles estiveram ao nosso lado, quando nós ficamos doentes. Talvez a memória lhes falhe e eles precisem de alguém para lhes lembrar que é preciso que eles tomem um remédio em determinada hora, como eles nos lembraram centenas de vezes a hora que nós deveríamos tomar o nosso medicamento. Talvez eles fiquem tristes e precisem de um ombro amigo ou de alguém que os escute com um pouco de paciência, como eles foram pacientes para conosco. Ou talvez ainda os recursos financeiros lhes faltem e eles precisem da ajuda financeira. Da mesma forma, como durante inúmeros anos eles foram a nossa única garantia financeira na vida. Assim sendo, sob este prisma, Allan Kardec afirma: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E então, Kardec aponta certas questões que nos fazem refletir se nós obedecemos e como nós obedecemos o mandamento divino, que nos diz que devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Kardec pergunta: obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta nessa vida, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, ou os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Isso, por si só, deveria ser o suficiente para compreendermos porque devemos honrá-los e retribuir todo o amor, todo o carinho e toda a atenção que eles nos ofereceram. Mas talvez alguns não tenham tido pais como eu os descrevi. Talvez os seus pais tenham faltado em algum momento da sua vida, com alguma atenção que você esperava.
Talvez você tenha tido um pai agressivo, um pai violento, um pai abusivo, um pai que não lhe deu atenção, ou que abandonou a família. Talvez a sua mãe fosse impaciente, ríspida, desatenciosa, negligente. E aí você me pergunta, ainda assim, eles merecem ser honrados? É o próprio Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz a resposta para essa questão. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Como é possível? Nós só podemos entender que alguém mereça um tratamento assim de um pai ou de uma mãe à luz da lei de reencarnação e da lei de causa e efeito, sabendo que aquilo que nos acontece não nos acontece por acaso, que nos acontece sob a supervisão da providência divina, de forma que tudo o que nós vivemos é o necessário para nós. E Allan Kardec continua: se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. Portanto, mesmo que nossos pais ou nossas mães não nos tenham tratado da forma como nós gostaríamos ou como nós julgamos que fosse a melhor, devemos praticar para com eles a lei de amor e caridade como prescrita por Jesus, se nós quisermos nos considerarmos cristãos verdadeiros. Se Jesus nos recomendou que amássemos os nossos inimigos, por que nós haveríamos de odiar nossos próprios pais? Independentemente de qualquer coisa. Se Jesus nos recomendou que quando alguém nos ofendesse, apresentássemos a outra face, por que responder a ofensa com a ofensa? Se nos recomendou que nos reconciliássemos com o nosso adversário, enquanto nos encontramos a caminho com ele, por que nós não nos reconciliaríamos com os nossos pais, com quem não nos entendemos bem, enquanto eles estão ainda ao nosso lado? Como nos ensina a doutrina espírita, a caridade que devemos praticar é aquela da benevolência para com todos, da indulgência para as imperfeições dos outros e do perdão das ofensas. E é exatamente essa caridade que devemos fazer aos nossos pais ou aos pais que houverem se descuidado dos seus deveres. Certamente não fizeram por pura maldade, fizeram por sua própria imperfeição ou incapacidade de fazerem melhor. Ofereceram aquilo que tinham para oferecer e não aquilo que nós esperávamos que eles tivessem em posse. Mas certamente os seus erros não ficam impunes, deverão ser pagos, mas não segundo o nosso julgamento, mas segundo o julgamento de Deus, segundo as leis de Deus, que exigirá daqueles que falharam a reparação da falta. Para isso, é sempre importante termos em mente que a providência divina nos observa e nos alimenta com aquilo de que nós necessitamos para evoluir. E se nós nascemos num lar difícil, num lar complicado, é porque ali nós temos contas a acertar para que a gente possa, em seguida, dar um passo adiante e continuar na nossa progressão espiritual. Por isso, o Espírito Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida: todo berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas
que a precederam. Nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Então não resta dúvidas. Se o nosso lar foi difícil, se os nossos pais foram ou têm sido difíceis, é porque com eles nós ainda temos algumas contas a acertar. E não é devolvendo o mal com o mal, a intolerância com a intolerância, o desrespeito com o desrespeito, que vamos resolver o problema. Então, para nós encerrarmos, agora que o nosso tempo acabou, eu gostaria de apresentar uma frase do Espírito André Luiz, para que fique bem gravado este mandamento na nossa mente. Uma frase que ele traz no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20 da primeira parte, onde ele traduz cada mandamento por uma linguagem mais atual. Segundo André Luiz, honrar pai e mãe significa que devemos lembrarmos-nos de que a dívida para com os nossos pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. A nossa dívida com eles é impossível de ser paga, porque foram eles que nos trouxeram à Terra, nos aceitaram junto deles, para que nós tivéssemos mais uma oportunidade nesta reencarnação de refazermos os nossos caminhos de forma mais bem feita, para que a gente se acerte com os outros e consigo mesmo, e possa caminhar na direção de um crescimento espiritual, ao invés de repetirmos sempre os mesmos erros. Por isso, nós devemos, nos momentos de dificuldade, sempre pedir a Jesus que Ele nos abençoe, para que não nos falte força. Nos momentos mais difíceis, nos maiores desafios, para sabermos ouvir e não responder, tolerar e aceitar qualquer ofensa, qualquer dificuldade, sabendo que aquilo nos é necessário e que, tolerando bem, cresceremos. Eu agradeço a atenção de todos e que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece antes de passar para os passes. Amado Mestre Jesus, pela misericórdia infinita de Deus, nosso Pai, nos encontramos mais uma vez aqui nesta terra, onde temos tantas coisas a resolver, para nos reencontrarmos com o que temos de melhor em nós. Por isso, nós te agradecemos, Mestre, a Ti e aos Espíritos amigos aqui presentes, por este momento que nos foi proporcionado, sabendo que a doutrina espírita nos apresenta conceitos que nos ajudarão a aproveitarmos bem o tempo que nos é concedido aqui. Apenas te pedimos, Senhor, que nos dê forças para que não falhemos, para que saibamos ser cristãos seguindo os teus exemplos, de forma que a cada desafio, a cada obstáculo, tenhamos paciência, coragem e fé para superá-los. Nós que cada vez que aqui viemos, muito recebemos do alto, oramos também por aqueles que muito sofrem no nosso planeta, encarnados e desencarnados. Oramos por aqueles que vivem no abandono, em orfanatos ou em asilos esquecidos por seus entes queridos. Oramos pelos enfermos, pelos que vivem presos a leitos de hospitais e, sobretudo, por aqueles que nem mesmo conseguem alcançar um tratamento para a sua saúde. Oramos pelos que passam fome, pelos que passam frio, pelos que não têm nem o mínimo para uma sobrevivência digna no nosso planeta. Oramos por aqueles que são dependentes, vítimas dos muitos vícios que o nosso planeta oferece e que se deixam levar por desenganos e por confusões que não os levarão a lugar nenhum.
Pedimos também, Senhor, por todos os criminosos da terra, para que possam abrandar os seus corações e, sobretudo, por aqueles que se encontram encarcerados, na maioria das vezes, em condições subhumanas. E, por fim, te pedimos, Senhor, que ilumine as mentes e os corações dos grandes poderosos do nosso planeta, para que eles tenham a consciência de que detêm em suas mãos uma enorme possibilidade de fazer o bem em prol de todos e não somente de atender os seus interesses pessoais. Que nós, cada um de nós, com o pouco que tem, possa sair daqui, Senhor, sentindo a Tua presença ao nosso lado, para que mesmo sem sermos pessoas de grande poder ou de grande força, saibamos distribuir as Tuas bênçãos através da caridade, do respeito, do carinho e da bondade no tratamento com as pessoas no nosso dia a dia. Fica conosco, Senhor Jesus. Que assim seja.